Olá, gente, desculpa, como eu falei, eu tô gravando aqui no improviso e meu menino acabou de ligar e aí eu tive que atender e me desculpem, tá? Vou retomar aqui. Então eu tô falando aí dos pedagogos no espaço das ONGs, né? Então o pedagogo no espaço da ONG, ele vai estar contribuindo no processo educativo num ambiente não formal, né? Normalmente, né, essas ONGs, elas têm uma articulação muito grande com a comunidade, né? Então, quando está na comunidade, igual essas ONGs são desenvolvidas na comunidade, as questões sociais daquela criança, daquele adolescente, né, do público atendido, tá muito ali, visível, né? Então, assim, o pedagogo junto com o assistente social, eles têm que ter uma intervenção muito próxima e muito responsável e muito articulada, visando realmente a superação daquelas condições ali difíceis na quais os nossos usuários vivem e se desenvolvem, tá? Tem os pedagogos também da área empresarial, né, que desenvolvem treinamentos, né, questão do desenvolvimento das equipes, né, e essa parte do pedagogo empresarial, deixa eu me lembrar, eu ainda não tive relação com pedagogo na área empresarial, não, tá? Atualmente, como eu trabalho como coach, eu tenho contato com pedagogos também, que são coaches e que desenvolvem esses treinamentos de equipes junto às empresas, tá? Mas eu tenho contato, mas eu não trabalhei diretamente com esses pedagogos nessas áreas, tá? E tem a pedagogia hospitalar, que é um trabalho muito articulado também, serviço social e pedagogia. Essa experiência eu vivenciei tanto no Hospital Sara Kubitschek em Brasília, quanto no Hospital do Ipseng, que é um hospital do Hospital da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, né? Era um trabalho muito rico que a gente tinha no Hospital da Previdência. Também era no setor da pediatria, no Sara Kubitschek e no Ipseng também os dois eram no setor da pediatria. Então a gente dava todo esse suporte social e o suporte do pedagogo também nesse período, né, de internação hospitalar dessas crianças. Tem os pedagogos também, né, que trabalham com a orientação educacional, com a supervisão educacional. Essa relação o serviço social tem muito forte com os pedagogos, tanto nesses programas que eu já citei, que a gente trabalhou junto, que era o Bolsa Escola, o Família Escola. Então a relação entre a pedagogia e o serviço social era ali muito próxima, né? Porque por exemplo, na supervisão educacional, né, na supervisão pedagógica, o pedagogo ele vai trabalhar muito assim, a dimensão política, a dimensão humana, a dimensão ética daquelas equipes ali, né, que ele vai ter que trabalhar e que ele vai desenvolver. E aí, toda essa dimensão política, humana e ética, o serviço social e a psicologia tem muito como trabalhar articulado, tá? Então, vamos lá. Então, assim, pensando então, né, na pedagogia, são diversas espaços de atuação profissional onde o serviço social pode estar articulado com a psicologia para desenvolver um trabalho bacana. O serviço social, então, gente, ele vai atuar o quê? Nessa democratização dessa informação, dos acessos aos direitos, né, que são constitucionalmente determinados, constitucionalmente estabelecidos. Então, o serviço social ele vai estar o tempo todo atuando nas relações sociais, né? E as relações sociais a gente estabelece no cotidiano, no dia a dia. E onde, me falem, onde as crianças e os adolescentes têm as primeiras experiências de socialização e de reconhecimento como cidadãos de direito, né? É na escola e na família. Então, o primeiro espaço de socialização das crianças e dos adolescentes, do sujeito, né? O primeiro espaço de socialização dos sujeitos, onde eles se reconhecem realmente como sujeitos de direitos, né? É na família.
né? Então, a família tem esse papel de educar, de orientar, de dar o exemplo, de cuidar, de acolher. E aí, não tem como nós, assistentes sociais e pedagogos, não estarem atentos a essa dimensão familiar do sujeito. Aonde ele for chegar para você, o paciente for chegar para você, essa dimensão familiar, ela vem com ele, né? O aluno, ele traz isso o tempo todo, né? A história dele, os valores, a construção dele social como sujeito histórico, vem dessa experiência familiar inicialmente, tá? E o segundo espaço, um dos mais importantes, aonde realmente é o espaço de socialização e de reconhecimento como cidadão, é a escola, né? Então, assim, a escola tem esse papel, né, da educação formal e inclusive, é uma discussão que a gente tem que estar muito atento, porque hoje, né, a política aí tem umas propostas de mudanças, onde inclusive as crianças e adolescentes seriam educados em casa, né? E aí tem que discutir, né? Porque aí perde um pouco o espaço de socialização, de construção de uma cidadania coletiva, né? E isso é muito sério. Então a gente tem que pensar, né? Então, dentro da escola, realmente é um espaço onde serviço social e psicologia pode dar um suporte grande para o reconhecimento dessa cidadania desses sujeitos, né? Então, assim, ele é cidadão porque ele é membro de uma sociedade, ele tem direitos, eles têm deveres, e a escola é o espaço primordial onde o aluno, ele tem o primeiro acesso à informação, né? A informação formal mesmo, né? Assim, porque tem a informação das vivências, da família e tudo, mas é o espaço que realmente ele tem. É o primeiro acesso que ele tem a um livro, por exemplo, muitas vezes não é em casa, é na escola, né? Então, você imagina o papel de um psicólogo e de um pedagogo no ambiente escolar para o processo formativo, né? De como cidadãos de um sujeito, né? Então, na escola, a gente vê que é o espaço mesmo da construção de conhecimento, né? Para reconhecimento realmente desse cidadão como um cidadão de direitos, né? Então, para a gente reconhecer esses alunos como cidadãos de direitos, a gente tem que estar realmente atento a esses espaços onde estamos inseridos. Escola, casa, casa primeiro, casa, escola, comunidade, instituição, nas instituições por onde ele passa, todos esses espaços onde os sujeitos circulam, vai se construir a cidadania dele, né? Vai ser construída, legitimada a cidadania dele, tá? Então, esse papel da escola, ele é importante, e do pedagogo e do psicólogo, psicólogo, assistente social, porque ele vai construir o conhecimento de forma empírica, né? É importante que na escola, porque a escola normalmente a gente está vinculada ao conhecimento científico e filosófico, mas a gente tem que levar em conta esse conhecimento empírico, né? Essa construção coletiva do conhecimento, esse conhecimento que se constrói, o construtivismo mesmo, que a gente leu lá de Paulo Freire. Então é importante o psicólogo, o assistente social, o pedagogo dentro do espaço escolar, dentro do ambiente, criar as metodologias ativas, né, onde não seja aquela educação bancária e que a gente fique ali só, né, repassando conhecimento, porque esses cidadãos de direitos que vêm de lá, da comunidade, eles têm muito para contribuir, muito para serem acolhidos e ouvidos, né? Então, até o conhecimento teológico a gente tem que levar em conta, né? Porque às vezes a gente tem a questão da ciência, né? Às vezes ela é tão inflexível em alguns momentos que até o conhecimento teológico, né, e religioso também tem que ser considerado, porque vai fazer parte da formação e do conhecimento que vem com esse aluno, com esse usuário nosso, tá? Então, o que eu penso com relação ao pedagogo e o psicólogo, toda hora falando psicólogo, o pedagogo, o psicólogo, o assistente social no espaço escolar, eu vejo que nós temos todos que trabalhar muito a questão da escuta bem apurada desse aluno que chega até a gente.
Porque, gente, a escuta é um tipo de tecnologia também, né? Então, se você pensar numa escola, você tem um computador, você tem um quadro, você tem, né, toda aquela estrutura lá que é um tipo de tecnologia, que é a tecnologia dura que a gente fala, né? O computador, a informação, o livro, é tudo tecnologia dura. Como no centro de saúde a gente tem os aparelhos, ultrassom, os exames, tudo que é tecnologia dura, né? A gente tem a tecnologia leve e dura, que é aquela tecnologia que é o conhecimento acumulado que nós trazemos. O pedagogo traz, o assistente social traz e articula junto com o saber do outro. É um tipo de tecnologia, uma tecnologia leve e dura, tá? E a gente tem a tecnologia leve. O que é a tecnologia leve? É a fala, a escuta, o acolhimento, o vínculo que a gente cria com aquele, no caso, com aquele aluno que a gente está ali. Então, eu acho que um dos papéis primordiais da pedagogia e do serviço social na construção dessa cidadania, ou do despertar dessa cidadania no sujeito, é realmente, primeira coisa, ouvir. Né? Então, primeira coisa é ouvir que contexto que é esse desse aluno, como que é essa relação desse aluno com a família, como que é essa relação desse aluno com a comunidade, como que é essa relação desse aluno na comunidade escolar, né? E aí a gente se depara com aquela questão que muitos de vocês aí devem estar pensando, mas aí já está querendo transferir responsabilidade para a escola. Não é isso. Na verdade, a escola, e como centro de saúde também, né, é um espaço onde a gente identifica as maiores questões sociais que os alunos estão submetidos, é na escola e no espaço do centro de saúde onde a gente identifica. Por onde as pessoas passam, crianças e adolescentes, por onde eles passam todos os dias? Escola. Então, assim, como que a gente quer sair dessa responsabilidade de ouvir na escola algo que é fora da escola, sendo que ali é o ambiente que ele está todo dia? Então, assim, a gente tem que ouvir sim, mas aí a questão é essa, é ouvir, identificar o problema, né? Identificar o problema, identificar os desafios e fazer o que, gente? Compartilhar. Então, assim, do mesmo jeito que eu falo que o assistente social, ele não é responsável sozinho pelas questões sociais que aparecem, o pedagogo, o psicólogo, o educador, o professor, ele também não é responsável sozinho pelas questões que aparecem. E aí é por isso que a gente tem que ter uma ação muito interdisciplinar, intersetorial e realmente compartilhar. Né? Então, assim, quantos milhões de casos que eu pego no centro de saúde ou no centro de reabilitação que vem de uma demanda, às vezes, da escola, e que se eu não converso com a escola, se a escola não procura o centro de saúde, né, para essa conversa, o negócio não caminha. Porque não dá, não são espaços estanques assim, né? O ser humano ele é um sujeito sistêmico, né? Então, do mesmo jeito que a gente está vinculado à educação, a gente está vinculado à saúde, a gente está vinculado à família, a gente está vinculado ao lazer. Então, assim, por isso que eu acho que é um papel importante dessas profissões na escola, nos ambientes, né, educativos, é a escuta apurada e o compartilhamento da informação. Porque também tem uma questão que é muito séria. Toda questão social séria que acontece, quem identifica, notifica, gente. Então, se a escola identificou uma questão séria que está acontecendo, ela pode sim chamar o centro de saúde, chama a assistência social, né, que tem os profissionais da área da assistência, da área da saúde. Ela chama, ela compartilha aquele saber, mas ela tem que notificar também. Né? Muitas vezes tem que notificar o conselho tutelar. Então, assim, às vezes os profissionais ficam com medo de identificar, ou de notificar, ou de compartilhar a informação, com medo mesmo, com medo da violência, com medo de ser perseguido, né? Então, os profissionais realmente ficam muito vulneráveis. Nós todos ficamos muito vulneráveis às questões sociais que vão construir essa cidadania daquele sujeito. Mas a gente está ali para isso. Né? A gente está ali para isso, a gente está ali para crescer e contribuir junto. Então, identificou o problema, compartilha. Né? Então, tem os conselhos de classe, que onde está a equipe lá reunida, tem sempre articulação, tenham sempre, porque às vezes o espaço formal não está institucionalizado, mas tenham sempre esse olhar de fazer o contato com o centro de saúde.
o centro de saúde identifica tudo. Às vezes você está preocupado se um aluno chegou com uma situação de violência, sei o que ele está vivendo. Uma avaliação do pediatra, uma avaliação do psicólogo vai te ajudar nessa questão. Quantos professores e pedagogos estão encaminhando os alunos acreditando que tem um diagnóstico de déficit de atenção, o que for, e aí quando a gente vai ouvir no centro de saúde, nada mais é do que questão social, né? Então, assim, como que, se a gente não conversar, como que a gente vai resolver? Não tem jeito, a gente tem que conversar, esse diálogo tem que ser um diálogo muito próximo, né? Então, essa articulação entre escola, saúde, porque tem os aspectos físicos, emocionais, sociais, todos eles articulados, tá? Então, pensando então no serviço social, qual é essa articulação com a escola e com o pedagogo? Na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente já atuou num projeto que chama Programa de Saúde na Escola. Então, tem alguns profissionais, né, da saúde dentro da escola e eles identificavam quais eram as questões de saúde que poderiam estar interferindo no processo educativo, seja o uso de um óculos, seja um problema auditivo, seja alguma outra questão, né, de saúde mesmo que estivesse interferindo no processo educativo. Nos centros de saúde também tem os núcleos de apoio à saúde da família. Eu trabalhei 5 anos nos núcleos de apoio à saúde da família. E o que a gente fazia? A gente era convidado para as escolas, aí vocês podem fazer esses convites, tá? Para o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A gente era convidado a estar com as crianças para a gente discutir aspectos também da construção do conhecimento deles com relação à saúde. Então, eu já fiz diversas oficinas com os adolescentes sobre sexualidade, sobre DST, sobre AIDS, sobre bullying, sobre esse fórum família e escola. A gente às vezes ia conversar com os pais, né, sobre essa importância desse acolhimento, o papel mesmo da família nesse processo educativo, nos fóruns de pais. Nas escolas, normalmente tem a escola aberta, né, que funciona aos sábados, com diversas atividades educativas. Então, assim, são atividades educativas que têm essa interação, né, saúde e escola, mostra cultural. Então, isso tudo são processos que a gente constrói o conhecimento junto com o aluno, em parceria com a saúde e com a escola, com o serviço social e pedagogia. Tá? E a gente fala que esse processo é o quê? É a construção da cidadania desses alunos para além do muro da escola e para além do muro do centro de saúde, né? Sempre tentando articular essas áreas aí, tá? Porque o que a gente quer é o quê, né, gente? A construção dessa cidadania de cidadãos que vão para o mundo, que eles vão para o mundo se sentindo realmente sujeito de direitos, tá? E aí... só para finalizar aqui, deixa eu ver se eu estou finalizando, sim. Então, a escola também, a gente entende que ela tem que acolher essas demandas dos alunos, não para resolver o problema dos pais, né? Como algumas pessoas falam, né? Tá aqui, vai ter que resolver o problema que não foi resolvido dentro da família. Primeiro que a gente sabe hoje que o núcleo familiar hoje ele já é bem diferente do que era antigamente, né? Então a gente tem diversos arranjos familiares e a partir daí a gente sabe que a gente vai ter que intervir de uma forma diferente também, né? Não que a gente vai ter que pegar a responsabilidade que é do outro, mas a gente vai ter que compartilhar a responsabilidade, né? Se a gente está numa escola, ou se a gente está num centro de saúde e a gente não tem o compromisso de compartilhar a responsabilidade com aquele sujeito que está ali, a gente não vai desenvolver um papel interessante, né? Porque a gente vai estar só focado no livro ou só focado no físico dele. Não, né? A gente sabe que o ser humano é complexo, é um todo, né? Então ele é sistêmico, ele tem normalmente 11 áreas de atuação que o ser humano tem, emocional, psicológico, social, lazer, financeiro, profissional, intelectual, família, parentes, cônjuge. Eita, nós, tem mais. São 11 áreas que o sujeito tem. E aí, como que a gente, numa escola ou num centro de saúde, vai lidar só ali com aquela área que a gente está atuando? Não tem jeito, o negócio não funciona, né? Então, para a gente construir essa cidadania, esse sujeito que vai para o mundo, se desenvolver e crescer, a gente tem que estar atento, sim, a esses vários pilares que formam a constituição do cidadão, tá?
E aí então a escola não vai assumir esse problema social, esse papel social, essas questões sociais. Ela vai sim compartilhar e talvez encontrar um caminho junto com o pai, com os pais, com a saúde, com a assistência, com a comunidade, né? Então a gente só vai crescer e mudar essa condição que hoje a gente tem nas escolas se a gente realmente tiver a capacidade e o interesse e a motivação em trabalhar em equipe, né? Trabalhar realmente, verdadeiramente em equipe, de forma interdisciplinar, respeitando o conhecimento de cada um. Então não é porque o assistente social e o psicólogo, o pedagogo, o professor de história, ou o professor de geografia, não é o professor de educação física, não é porque ele tem um conhecimento específico, né, da área dele, que ele não vai ter condição de contribuir nessa construção do todo, né? Então assim, realmente é o respeito ao saber de cada de cada área, para a gente construir esse projeto mais coletivo de sociedade e de escola, né? E a ação interdisciplinar naquele espaço escolar e intersetorial também. Então, assim, hoje em dia é tão bacana quando a gente vê escolas que estão realmente vinculadas na comunidade, vinculadas com os projetos extramuro, né, que a gente fala. Então, a gente tem que ter isso, tá? Então, gente, para eu finalizar aqui, que eu acho que o Guilherme falou para eu falar um pouquinho só, mas eu não aguento, tem a questão da parceria. Então tem que estar muito clara essa parceria entre saúde e educação, entre serviço social, entre pedagogia, entre saúde e comunidade, entre escola e comunidade. Tem que ter essa parceria para a gente crescer e evoluir, né? Então eu vou mandar pro Guilherme umas fotos. Não sei como que ele vai fazer para compartilhar, porque depois eu posso até editar esse vídeo, editar o vídeo e juntar, né, o primeiro vídeo com esse segundo e as fotos também, para vocês terem informação, visualizar essa informação que eu tô falando. A gente trabalhando lá com os alunos, fazendo dinâmicas sobre DST, sobre arte, sobre sexualidade, discutindo bullying, atuando com as famílias, né? Então, essa interlocução aí da pedagogia com o serviço social, tá? Eu vou mandar as fotos para o Guilherme. Então, eu quero agradecer o Guilherme, né? Que é Guilherme Fernandes, professor de História e do curso de História, né? E do curso de Pedagogia da UENG, que me convidou para poder falar um pouquinho para vocês sobre essa questão, né, dessa construção da cidadania a partir do serviço social e da pedagogia no âmbito escolar. Queria agradecer esse convite dele, dizer que o vídeo realmente ficou meio que no improviso em Belo Horizonte, né? Eu tenho a minha salinha lá, meu escritório, onde eu gravo os vídeos, eu tenho meu canal no YouTube, eu já vou fazer minha propaganda aqui, Ellen Laje, no meu canal do YouTube. E hoje também, desculpe minha cara amassada, eu tô aqui em Juiz de Fora, ontem eu tive a perda de um tio muito querido, então meu olho tá todo inchado de chorar. Mas de qualquer forma eu queria agradecer